Bom, eu ainda não fiz um vídeo sobre isso, mas eu acho que já deve ser de consenso na internet qual é a diferença entre um anime e um desenho animado, certo? Toda a estrutura, técnica e principalmente a região do mundo onde foi feita é o que define se algo é um anime ou um desenho animado. Mas será que existe o elo perdido? Algo que mistura o conceito de desenho animado e anime? Bom, eu digo que existe e você muito provavelmente conhece. Eu estou falando de Avatar, a Lenda de Aang. O anime ocidental. Oi, eu sou Johnny Demelo e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o anime estadunidense Avatar The Last Airbender, ou como foi traduzido para português, Avatar A Lenda de Aang, que é uma série de televisão, como eu já disse, estadunidense, criada por Bryan Konietzko e Michael Dante DiMartino, com 3 temporadas que foram ao ar no canal Nickelodeon nos Estados Unidos. A série estreou em fevereiro de 2005 e foi concluída em julho de 2008. Avatar, a Lenda de Aang, é ambientada em um mundo baseado nas culturas dos povos asiáticos, onde algumas pessoas podem manipular os 4 elementos com técnicas baseadas em artes marciais chinesas, chamadas de dominação ou dobras. A série é apresentada em um estilo que combina o anime japonês com os cartoons americanos e recorre ao visual da sociedade sudeste asiático, dos Inuits e do Novo Mundo. A série acompanha os protagonistas, o garoto Aang, de 12 anos, e seus amigos, que precisam trazer a paz e a harmonia ao mundo, acabando com a Guerra da Nação do Fogo com o resto do mundo. Avatar, a Lenda de Aang foi, pra mim, um grande pedaço da minha infância e algo que eu tenho muito carinho. Mas o assunto desse vídeo que eu quero trazer é mostrar o quanto a influência do anime influenciou nesse cartoon. Tanto na técnica de animação, que foi sim adaptada para conseguir mostrar melhor essa idealização, como a mescla da cultura oriental misturada com os preceitos e visões do ocidente sobre ela. Além de falar um pouco sobre como toda a estrutura do universo da série foi totalmente modificada para incumbir todas as características que ele precisava para construir todo esse universo maravilhoso e rico que é o universo de The Last Airbender. Deixar claro aqui no começo desse vídeo que muito provavelmente eu vou acabar misturando os termos anime, desenho, série, cartoon, etc. Porque querendo ou não, essa foi a ideia, a base de pensamento que originou The Last Airbender, ser algo que mesclasse essas coisas. Por isso eu peço desculpas se eu me confundir, e bom, vamos pro vídeo. Aproveitando que eu me desculpei sobre isso, vamos falar um pouco sobre as pessoas confundirem. Anime e desenho são diferentes, tanto pelas técnicas e cultura mesclada nelas, quanto pela posição do mundo em que foram feitas, no ocidente ou no oriente. Por isso, Avatar, a Lenda de Aang, não importa o quanto você esperneie, não importa o quanto você estribuche, não importa o quanto você implore para que seja definido assim, Avatar não é um anime. Ele não foi feito no oriente, ele foi feito com técnicas orientais, mas com variações dessas técnicas adaptadas para o ocidente, feitas com a visão de um ocidental sobre culturas asiáticas. Logo, ele de nenhuma forma pode ser considerado um anime pelos termos que nós usamos na internet. Eu acho que eu preciso deixar isso claro para todo mundo. Não existe diferença de fato entre um anime e um desenho, porque anime é só o termo para desenhos que eles usam no Japão. Só que na internet existe um consenso geral que animes são os desenhos feitos com técnicas japonesas ou orientais feitos no Oriente, enquanto o desenho é algo feito no Ocidente. Na prática é só o nome, mas na internet são coisas diferentes. Então Avatar ele é um desenho criado para ser exibido no Nickelodeon, um desenho ocidental. Por isso que, por exemplo, ele não está no My Anime List, apesar de tanta gente confundir ele e citar, por exemplo, como um dos animes favoritos. A série foi comercialmente bem sucedida e foi aclamada pela audiência e até pela crítica, que elogiou tanto sua direção de arte, seu humor, suas referências culturais, seus personagens e suas temáticas. E ganhou os prêmios de Annie Awards, Genesis Awards,
Primetime Emmy Award e o Peer Boy Award. O sucesso da primeira temporada resultou no pedido de uma segunda e de uma terceira temporada pela Nickelodeon. A série completa foi lançada em Blu-ray em 2018 e no 10º aniversário do episódio final da terceira temporada. O programa inspirou o filme The Last Airbender, que recebeu críticas majoritariamente negativas, ainda que bem sucedido financeiramente. M. Night Shyamalan, sim, o Shyamalan dirigiu um filme. The God of freaking Shyamalan dirigiu The Last Airbender, o filme. E é frequentemente considerado um dos piores filmes já feitos. Uma sequência animada para a série original chamada A Lenda de Korra foi lançada ao ar entre os anos de 2012 e 2014. O novo remake do live action da série foi anunciado pelos seus criadores originais em setembro de 2018, sendo produzido para o serviço de streaming da Netflix. Bom, falando um pouco sobre o universo de The Last Airbender, eu acho que é um dos universos mais bem estruturados, tanto dos universos dos animes quanto dos universos de cartoons. Toda a lore da história é baseada em um conceito de lendas e conjuntos chino-coreanos, estruturado basicamente em toda a cultura chinesa. Isso é óbvio para todo mundo que está assistindo. Tanto o nome dos personagens, o nome dos locais, o ambiente por onde eles perseguem é muito inspirado na China. Ainda assim, uma mistura de lendas coreanas e japonesas é sim colocadas na obra para dar mais originalidade ao universo. Toda a estrutura de poder político em A Lenda de Aang também é muito bem desenvolvida. Toda o backstory do anime é muito bem desenvolvido, apesar de não muito explorado. Todos os detalhes se amarram muito bem dentro da história. Tanto a estrutura política do País do Fogo, como todo o backlore dos monges, quanto os dois subalternos, que são os elementos que acabam sendo deixados de lado, que são as tribos da terra e da água, acabam sim tendo bastante desenvolvimento. O universo ele é rico de diversas formas e mostra toda a estrutura que ele consiste, de forma repetitivamente bem executada, conseguindo construir uma beleza incrível para todo o conceito do anime. Falando da produção, Avatar, A Lenda de Aang é definitivamente uma obra estonteantemente bela. Todos os efeitos visuais são muito bem estruturados e de certa forma naturais. Todo o ambiente visual e a postura de produção é totalmente bem feita. Todas as cenas são mostradas de ângulos extremamente bem escolhidos, que mostram todo o desenvolvimento do ambiente enquanto os personagens interagem. A forma como a história é contada também é muito bem dirigida, mostrando os pontos exatamente no ritmo que precisavam. Apesar de, na minha opinião, a obra ter perdido a escala do meio para o final, essa perdida de escala conseguiu tornar a obra um pouco mais emocionante em seu final. Falando um pouco sobre os personagens de Avatar, A Lenda de Aang, eu misturei inglês com português agora e eu não faço a ideia do porquê. Os personagens da série, anime e obra, dane-se, são muito ricos. Apesar de, na minha visão, alguns personagens serem muito deixados de lado, todos eles têm personalidade. Tem algum desenvolvimento externo que mostra neles algo que vale a pena se investir na hora de prestar atenção. Personagens que eu acho muito bem feitos são sim o protagonista e o Iroh, o tio Iroh. São dois personagens que, apesar de meio estereotipados, o ingênuo herói e o sábio divertido, acabam sim sendo dois pontos muito fortes na obra. E que, na minha opinião, são os personagens que, apesar do tio Iroh não ser exatamente bem desenvolvido, possuem muito bem uma estrutura narrativa na obra. Claro que os personagens secundários também são muito bons. Zuko, Katara, enfim, são personagens que acrescentam muito à obra. Outro ponto que também se refere aos personagens, mas dessa vez um pouco negativo, são os vilões de Avatar: A Lenda de Aang. Não necessariamente os, mas o. Eu acho que o vilão final, o The Motherfucking Boss de Avatar: A Lenda de Aang, definitivamente não é um personagem muito carismático. Eu entendo que ele não teve todo o desenvolvimento de tela que o Aang, que a Katara, que o Sokka, que o Zuko, que o Iroh tiveram na obra. Ele não teve
tanta oportunidade de se mostrar carismático. Mas querendo ou não, ele é um personagem bem fraco comparado a todo o resto da série. Ele é de fato algo que está ali porque a obra precisava de um vilão. Mas eu realmente acho que a história contada, preste atenção, eu elogiei o enredo, mas a história contada em Avatar: Land of Aang é um pouco clichê demais. É a jornada do herói, apesar de bastante modificada, bem genérica de sempre. O herói que foge do seu dever, acaba se arrependendo disso e depois volta, tendo que arcar com seus erros, e então, enfim, assumir as suas responsabilidades. Eu acho que apesar dessa história ter sido muito bem elaborada no universo de Avatar, ela é sim muito clichê demais pro meu gosto. Claro que eu tenho que ressaltar que clichê pode não ser um defeito dependendo de quem assiste, mas na minha visão, isso sim é um dos grandes defeitos da obra. Falando um pouco da produção de Avatar, a animação da série foi majoritariamente feita pelos estúdios sul-coreanos JM Animation, Dr. Move e MOI Animation. De acordo com Konietzko, a série foi concebida no início de 2001, quando ele tomara um desenho rascunho de um homem calvo de meia idade e então imaginou como ele seria como criança. Ele desenhou o personagem pastoreando bisões no céu e mostrou o rascunho para DiMartino, que estava assistindo a um documentário sobre exploradores presos no Polo Sul. Konietzko descreveu o desenvolvimento preliminar do conceito pelos dois. 2 semanas depois, os co-criadores tiveram sucesso em lançar a ideia para o vice-presidente da Nickelodeon e produtor executivo Eric Coleman. A série foi introduzida ao público em um teaser na San Diego Comic Con 2004 e estreou em 21 de fevereiro de 2005. Em uma entrevista, Konietzko disse: Mike e eu estávamos realmente interessados em outras propriedades épicas, do tipo lenda e folclore como Harry Potter e O Senhor dos Anéis, mas nós sabíamos que nós queríamos tomar uma abordagem diferente para esse tipo de gênero. Nosso amor por anime japonês, ação hongkonguesa e anime de Kung Fu e o cinema de Kung Fu, yoga e filosofias orientais levaram-nos às inspirações inicial para Avatar: A Lenda de Aang. Quanto ao humor de Avatar, eu acho de fato o humor bem infantilzinho. E eu gosto disso. O humor de Avatar é um humor bem infantil, mas eu acho que combina com a série. Afinal, querendo ou não, é uma aventura de 3 crianças que estão tendo que enfrentar o mundo, mas para isso precisam conhecer ele primeiro. As interações entre Aang, Katara e Sokka durante a produção são sim algo muito bem desenvolvido dentro da série e que, na minha opinião, é o principal ponto que encantou muita gente. Querendo ou não, Avatar se desenvolve muito bem. Na minha visão, a importância de Avatar: A Lenda de Aang é óbvia. Algo que a Netflix, Crunchyroll e outros setores da mídia estão tentando fazer hoje, que é descentralizar o anime do Oriente. Ocidentalmente falando, mostrar como um anime seria feito por visões ocidentais. Claro que isso é perigoso, afinal, toda a ideia do anime é muito baseada no conceito oriental. Mas, na minha visão, tornar isso mais globalizado, mostrar como um anime poderia ser idealizado utilizando as técnicas japonesas, que na minha opinião são as melhores no sentido de animar, produzir uma animação, do que necessariamente as técnicas orientais. Apesar de, claro, muitos filmes produzidos ocidentalmente são de fato de tirar o fôlego e melhores que muitas produções orientais. É nisso que eu acredito que Avatar acerta em cheio. Traz pra gente uma visão de como seria produções orientais da visão ocidental. Produções orientais com o conceito de estética ocidental. Além de, claro, mostrar todo um universo diferente e a separação dos conceitos chineses, que hoje são muito presentes nos manhwas, que são muito consumidos, que apesar que na produção atual tem crescido muito. Manhwas tem crescido muito na indústria dos anos de 2015 para cá, e eu acredito que The Last Airbender pode sim ter influenciado isso de alguma forma. Para citar e não esquecer de A Lenda de Korra, é a sequência canônica da série, que eu ainda não assisti. É uma série que
apesar de receber muitas críticas, parece ter agradado os fãs. Ao que eu sei, aparenta ter mostrado um pouco do que o universo evoluiu após os eventos do primeiro Avatar, e eu fiquei muito curioso quando eu pensei nisso. Apesar disso, na minha opinião, não era necessário. Avatar: A Lenda de Korra não era necessário de nenhuma forma para o universo de Avatar. Mas ainda assim, eu agradeço que tenham feito e talvez algum dia dê alguma olhada. Se você já viu, deixa nos comentários qual foi a sua opinião. Avatar: A Lenda de Aang foi de fato muito importante para a indústria, tanto dos animes quanto dos cartoons, e definitivamente deixou sua marca e de muitas formas. Apesar de eu não ser o maior fã da obra, eu tenho que reconhecer todas as características positivas que a obra teve. De fato, marcou muito a década passada, década de 2000, e que de muitas formas estruturou muitos dos conceitos que muitas pessoas têm hoje. Muitas pessoas não conheciam animes antes de Avatar: A Lenda de Aang e passaram a conhecer quando procuraram coisas do mesmo estilo para assistir. Eu acho que Avatar de fato, e é sim o que podemos considerar de o anime ocidental, o elo perdido entre o anime e o desenho. Bom, eu sou Johnny Demelo e esse é o fim desse vídeo. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal para continuar tendo acesso ao meu conteúdo, ative o sininho para não perder o que ainda está por vir e, bom, conteúdo na área de qualidade em todo vídeo, isso é no asterisco.